diz: se vocês não vigiar, vocês vão ser escravos de Satanás. Mas os inocentes Deus vai livrar. Está cheio de falsos profetas. Tem falso profeta que nunca foram dentro de uma igreja, o Senhor me falou. Nunca tomaram uma ceia. Nunca foram consagrados a nada. Nunca receberam nada de Deus. Nunca viram nada. Não conhecem nada. Estão como cego e tiroteio. Estão nas redes sociais dizendo que servem a Jesus. São servos do diabo. O Senhor mandou falar para vocês. A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando sua vida nesse momento, sua casa, toda a sua família. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Lia Raquel e esse é o momento da palavra. Você que já é inscrito, seja bem-vindo. Você que ainda não é, mas ao ouvir esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário construtivo. Irmãos, hoje eu vi esse vídeo e me chamou muita atenção. Por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor ele não deixa ninguém por inocente. E nós sabemos nós que estamos vivendo os últimos dias e a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação um versículo que se encontra em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que nos diz: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2: Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Eu quero ler aqui o versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus, ele já advertiu os seus discípulos antes dele morrer, antes dele ir ao Gólgota. O Senhor diz que se levantariam muitos falsos profetas e farão sinais, maravilhas. Se possível for, enganariam até os escolhidos, se possível fosse. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nós temos um manual, a instrução para a nossa vida é a palavra de Deus. E Jesus ele já nos advertiu de antemão que tudo isso aconteceria. E ouvindo ouvindo o áudio desse irmão, e ouvindo o vídeo desse irmão, do irmão Francisco Evangelista, me chama muita atenção. Porque tem se levantado tanto falsos profetas, irmãos, tantas pessoas dizendo que Deus está falando, quanto o Senhor não está falando. E eu quero que você observe bem o que ele falou. Irmãos, o perigo, a pessoa dizer que Deus está revelando a ele, está mostrando a ele. Eu observei um vídeo que esse Abel, que ele está aí refutando, estava advertindo ele, estava aí, né? A gente vê que há uma contradição entre esses pregadores da sã doutrina, esses homens que se intitulam ser profeta. E eu vi esse vídeo desse outro
segundo Abel, né? Profeta Abel, segundo ele se intitula. E agora o outro vem dizendo que Deus está usando, está falando, que agora é Deus que está falando. Irmãos, aonde vamos parar? Aonde o ser humano vai parar usando a palavra de Deus? Eu não estou aqui para dizer nem que um e nem que o outro está certo, porque não vejo coerência, não vejo Bíblia, não vejo a palavra de Deus, não vejo algo que tenha base na palavra de Deus, mas eu vejo homens dizendo, querendo ser usado, querendo ser profeta. E uma coisa, um ponto que eu achei muito significante na palavra dele nesse vídeo foi ele dizer que o que vai acontecer, né? Que vai acontecer com muitas pessoas. E na realidade, irmãos, a capa vai. Deus, ele deixa o ser humano, dá um tempo. Deus é longânimo, é misericordioso, é tardio em irar. E Deus é muito misericordioso. Então Deus tem dado tempo para essas pessoas se arrependerem verdadeiramente e falarem do amor do Senhor. Porque um dos perigos, irmão, muito grande é a pessoa usar o nome de Deus em vão. E eu continuo a dizer que o irmão Francisco, ele pode ter vontade de pregar o evangelho, mas ele quer muito ser visto, quer dizer que Deus está falando na boca dele. Irmãos, o Deus o qual nós servimos, ele é um Deus de propósito, ele fala, mas Deus, ele não é criança para ele estar falando todos os momentos, para a pessoa, todo momento que abrir a boca dizendo que Deus está falando com ele. E eu trago essa palavra nesse momento para nos despertarmos, porque já é a última hora. Muitos falsos profetas têm se levantado no meio de vós. A palavra do Senhor diz que Paulo, quando ele já subia ali para Jerusalém, quando ele ia subir a Jerusalém para ser preso, para sofrer, por causa do evangelho do Senhor, por causa do que ele fazia na obra de Deus, a palavra do Senhor diz que ele convoca todos os irmãos, os bispos, as autoridades ali da igreja e adverte aos irmãos para que eles tivessem cuidado, porque depois da partida deles se levantariam muitos falsos profetas, muitos enganadores. E é o que nós estamos vendo, irmãos, vendo. E eu trago essa palavra de despertação aos nossos corações. Vamos ter cuidado, não deixar ser enganado por qualquer palavra. Eu quero colocar aqui para você ouvir mais um pouco do que esse irmão está falando. Eu quero que você observe bem o que ele está falando. Porque Deus, é igual eu falei, Deus, ele é longânimo, misericordioso, tardio em irar, mas o Senhor também, ele é um fogo consumador. E o momento de Deus chega. E chega para mim, chega para você, e seja o que for nós estivermos fazendo, se nós estivermos fazendo o bem, nós vamos escolher o bem. Agora, se nós estivermos fazendo o mal, nós escolheremos o mal. E eu quero que você observe mais um pouco nas palavras desse irmão. O Senhor mandou falar para vocês. Não brinque. Não brinque. Primeiro que eu vou falar para vocês aqui, em nome de Jesus Cristo, São Pedro e Mediará, esse tal de profeta Abel aí, ele veio para envergonhar os evangélicos. O espírito que usa ele é o espírito de Satanás. O espírito que usa ele é o espírito de Satanás, o espírito do erro, o espírito do engano. Ele devia botar o nome dele de Caim. Ei, seu Abel, Deus me revelou mesmo de verdade. Agora
irmãos, tanto um como o outro. O primeiro falou para o irmão Francisco que Deus tinha revelado a ele que ele tinha uma arma, que é isso, que ele era um cangaceiro e tal. Agora vem o outro dizer que Deus está revelando. Irmãos, eu fico triste com isso, triste as pessoas estão usando o nome do Senhor em vão, falando quando Deus não está falando quando Deus não está falando, mas falando para querer se engrandecer ou aproveitando o momento de emoção. Eu estou aqui, irmãos, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus Madureira, creio nos dons espirituais, creio, só que eu louvo ao Senhor porque Deus, o Senhor, me deu a oportunidade e me deu graça de aprender um pouquinho da palavra do Senhor e saber, procurar entender que o Deus ao qual nós servimos, Ele é grande, Ele é um Deus poderoso. Ele não é um Deus, irmãos, de meninice. Não, o Senhor não fala para encher ego do ser humano. O Senhor não fala para querer engrandecer ninguém. O Senhor, Ele fala com um propósito, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, com algo específico, que realmente quando o nosso Deus, quando é Ele que fala, acontece. Agora vem esse povo se auto-intitulando profetas, tanto um como o outro, dizendo que Deus está falando. Irmãos, Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não fizemos milagres, maravilha, não curamos enfermos, expulsamos demônios, não fizemos isso ou aquilo. O Senhor vai dizer para ele: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque, irmãos, a mente dessas pessoas já se cauterizaram, eles já não ouvem mais a voz do Senhor. Verdadeiramente, eles já não têm mais a presença do Senhor na vida. Então, eles usam de emoção para querer mostrar um Deus, irmãos, de contenda, um Deus vingativo, um Deus tipo um Deus de meninice. Isso é um escândalo para o Evangelho. Isso é um escândalo que tem se levantado no meio do povo de Deus. Só que os remanescentes, os que têm a palavra, os que conhecem a palavra de Deus, jamais cairão nesse laço. Igreja do Senhor, vamos estar percebido, ter cuidado, não ser levado por qualquer vã doutrina, evento de doutrinas, mas olhar para a palavra de Deus. Aleluia. O sangue de Jesus foi muito precioso para nós estarmos dando corda a esse tipo de assunto, esse tipo de, como que se diz, esse tipo de altivez, as pessoas querendo se auto-intitular alguém. Realmente, irmãos, isso é muito sério. E Deus, no tempo certo, eles vão se deparar realmente com o Espírito Santo de Deus. A minha oração é para que eles se despertem, acordem enquanto há tempo. Acordem, porque quando o Senhor chamar, quando o Senhor, irmãos, se levantar, para se levantar, irmãos, para chamar a atenção desse povo, a coisa vai ser séria. Eu quero colocar aqui mais um pouco para você ouvir esse vídeo e meditar na palavra do Senhor. Viu? Ela faz tudo que tu quer, porque tu manda, porque tu é bravo. Agora tu é lampião mesmo. Tu é lampião não, porque lampião não existe mais. O espírito que usava lampião te usa. Te desafora todo mundo. Farejador de falso profeta dentro de você. Por que você não já farejou você mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, é sério o que eu estou falando.
E não é só ele não, um bocado, que se diz ser servo de Deus, ser missionário, que se diz ser reverendo, que se diz ser pastor, que se diz ser cooperador. Aleluia! Tem muitos. Eu vou estar numa live aqui com o irmão Evandro Ferreira. Irmão Evandro, se prepare porque o chumbo é grosso. O chumbo vai ser grosso, irmão Evandro. Se prepara, filho de Deus. Aleluia! Porque o que papai botar na minha boca eu vou falar. O que papai botar na minha boca eu vou falar, irmão Evandro. Então, irmãos, é isso aí. Como eu estava falando, é uma plataforma muito boa da igreja, do povo de Deus levar o evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Enquanto isso, fica um contra o outro. E são os que se intitulam autoprofetas, né? Altos profetas, que vivem a santificação e trazem um escândalo desse. Mas eu trago essa palavra para o seu coração. Não deixe ser enganado por falsos profetas, por falsas palavras, por fábula, mas olhe para a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia ela é a maior, é profecia, tem tudo o que nós precisamos, está na palavra de Deus. E quando o Senhor quer falar conosco por meio de profecia ou por meio de uma revelação, ele fala, só que é no tempo e na hora de Deus. Amém? Então, igreja do Senhor, amados ouvintes, que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seu trabalho, que você possa vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. E não se deixe enganado por esse tipo de conteúdo, mas procure ouvir a palavra de Deus, procure meditar, procure entender, aleluia, olhar as estações, como está, tudo que está ao nosso redor, está se cumprindo o que Jesus falou. Se levantaram muitos falsos profetas, né? Surgirão muitos, se possível, enganarão até os escolhidos, mas não é possível, né? Então, vamos nos apegar em Cristo, vamos olhar para Jesus e ficar firme, porque cedo ele vem, sem demora, amém? Fique na presença do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Deixe o seu like aí, o seu comentário construtivo, se inscreva nesse canal e vamos juntos servir o nosso Rei, amém? Fique na paz, na presença do Senhor, amém. Paz do Senhor.